E aí, pessoal? Olha nós aqui outra vez. Sejam muito bem-vindos a esse canal Conexão Espírita. Estamos aqui gravando mais um evangelho, mais um vídeo para você, tá certo? E hoje eu não vou falar nada. Só, vocês vão ver aí depois, tá certo? Para começar, não se esqueça da jarra com água, muito importante aí para a espiritualidade que esteja frequentando a sua casa, o seu mentor, os espíritos benfeitores poder fluidificar a sua água e você poder fazer bem uso dela durante a semana, tá certo? E um outro recadinho, não esqueça daquele papelzinho, se você tem algum parente, amigo, conhecido, de bom grado seu que desencarnou, deixa aí do seu lado, no dia que você for fazer evangelho, o nome e a data do desencarne, tá certo? Também serve para o espírito que esteja encarnado, que esteja passando por alguma dificuldade, doença. Só que nesse caso você coloca o nome e o endereço, tá certo? Se a pessoa estiver no hospital, coloca o endereço do hospital, pensamentos positivos e acredite que aí a espiritualidade vai fazer o que ela poder fazer de melhor, tá certo? Mais algum recado? Acho que é isso mesmo. Com fé, tudo se resolve. É isso. Então vamos pro vídeo? Bora? Bora pro vídeo. E assim, vamos fechando nossos olhos, tranquilizando nossa mente, acalmando o nosso coração, deixando que toda a espiritualidade amiga que se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre pela oportunidade de estarmos novamente em nossa casa, reunidos para estudar sua palavra e pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se houver aqui ou aí algum irmãozinho que esteja perdido e atrás de respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para dar início, como todo evangelho, vamos fazer a leitura do livrinho Sinal Verde, abrindo aleatoriamente, tá certo? Caiu entre cônjuges, né? É isso então. Vamos lá. Prossiga amando e respeitando os pais, depois da formação da própria casa, compreendendo, porém, que isso traz novas responsabilidades para o exercício das quais é imperioso cultivar a independência, mas, a pretexto de liberdade, não relegar os pais ao abandono. Não deprecie os ideais e preocupações do outro. Selecione as relações. Respeite as amizades do companheiro ou da companheira. É preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações daquele ou daquela que se torna para compartilhar-nos a vida. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo. Jamais desprezar a importância das relações sexuais, com respeito à fidelidade nos compromissos assumidos. Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos, a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da humanidade, porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. Não deixe de estudar
e aprimorar-se constantemente sob a desculpa de haver deixado a condição de solteiro ou de solteira. Sempre necessário compreender que a comunhão afetiva no lar deve recomeçar todos os dias, a fim de consolidar-se em clima de harmonia e segurança. Bom, a leitura do Evangelho de hoje, ela é no capítulo 14, os itens 5, 6 e 7. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Chegando a casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Quando seus parentes ouviram isto, saíram para o prender, pois diziam: ele tinha perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram, ficando do lado de fora, e o mandaram chamar. O povo estava sentado ao seu redor, e disseram-lhe: vossa mãe e vossos irmãos que estão lá fora vos chamam. Mas Jesus lhes responde: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Certas palavras ditas por Jesus soam estranhas, parecendo contraditórias com sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não perderam a oportunidade de fazer disto uma arma, dizendo que Jesus se contradizia. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem por pedra angular, por base principal, a lei de amor e de caridade. Não poderia destruir de um lado o que tinha estabelecido do outro, de onde é preciso tirar esta consequência rigorosa, que certos ensinamentos estão em contradição com aquele princípio básico, porque as palavras que se lhe atribuíram foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou nem são dele. Causa estranheza, com razão, Jesus mostrar neste caso tanta indiferença para com seus parentes e, além do mais, renegar sua mãe. Em relação a seus irmãos, sabemos que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos poucos avançados não compreendiam sua missão. A conduta de Jesus, conforme entendiam, era esquisita e os seus ensinamentos não os tinham convencido, já que nenhum deles tornou-se seu discípulo. Parece que, até certo ponto, partilhavam das prevenções dos inimigos dele. O fato é que eles o tinham mais como a um estranho do que como a um irmão, quando se apresentava em família, e São João afirma positivamente: não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderá contestar sua ternura para com o filho, mas é preciso deixar claro que também ela parecia não fazer uma ideia muito exata da sua missão, pois, ao que se sabe, nunca seguiu seus ensinamentos, nem lhes deu testemunho, como fez João Batista. A atenção maternal era nela o sentimento dominante. Quanto a Jesus, supor-se que houvesse renegado sua mãe seria desmerecer-lhe o caráter. Tal pensamento não pode ser daquele que disse: honrai vosso pai e vossa mãe. É preciso, portanto, procurar um outro significado para estas palavras de Jesus, quase sempre encobertas sob forma simbólica. Jesus não perdia nenhuma ocasião para dar um ensinamento. Aproveitou então a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre parentesco corporal e parentesco espiritual. Acho que, para começar, uma dúvida que vai gerar em bastantes pessoas em relação: Jesus tinha irmão? Nos estudos tem duas hipóteses. Uma delas, que os primos naquela região eram considerados irmãos, né? E a outra hipótese é que José, ele casou velho não, ele era mais velho que Maria, e talvez ele tenha trazido algum filho ou outros filhos de outro casamento, de outra junção, tá? Mas a hipótese que mais relevante que é dos estudos é em relação a primos, que os irmãos eram primos, tá certo? E aí quem ouve
esse texto aí, vai falar assim, Jesus doidou? Porque isso é um prato cheio para os incrédulos, aqueles que queriam pegar Jesus na curva, né? Como pode um homem que pregue o amor, a caridade, renegar a própria família? Aí, só que Jesus, em todas as suas passagens, ele utilizava de todos os artifícios, as artimanhas, para poder passar algo proveitoso, alguma mensagem que tocasse o coração de alguém. E ele fez da mesma forma. Contanto que nós espíritas, no Evangelho, onde Allan Kardec trouxe a nós, ele quis mostrar o quê? Com essas palavras. Não é negando a mãe e os irmãos, mas sim mostrar que temos os parentescos corporais, sanguíneos, aqueles que estão nesse plano, e temos os parentescos espirituais, no quais são os verdadeiros parentescos que a gente traz aí, ó, há verdadeiros laços, né? Muitos anos. A gente trazendo a nossa realidade, os nossos conhecimentos sobre o Espiritismo, a gente já comentou aqui que a gente reencarna várias e várias vezes para saldar erros, tropeços cometidos em vidas passadas. E muitas vezes esses erros, esses tropeços, são cometidos por espíritos, né? Nós, e por espíritos também que estão no nosso meio, que, digamos assim, seriam os nossos laços corporais, nossos laços sanguíneos. E aí a gente vem com esses espíritos nesta reencarnação. Às vezes eu posso ter feito algo de ruim para esse espírito, ou vice-versa, e a gente vem tudo junto para sanar esses conflitos, ou pelo menos tentar saná-los, né? A gente sabe que tem uma série de obstáculos aí e tudo mais. E aí, quantas e quantas famílias a gente já não viu brigas, desavenças, não tem aqueles laços afetivos, só tem mesmo os laços sanguíneos. Às vezes por conta dessas desavenças que já vêm de outras reencarnações, mas que esta reencarnação nos coloca à prova para que a gente possa conseguir superar essas dores, essas mágoas entre si. E aí explica bastante esse laço sanguíneo. E nessa família só vai ter o quê? O laço sanguíneo. O laço espiritual, ele não existe. Por quê? Porque é uma relação de mágoas. Quantas e quantas pessoas às vezes não estão numa família e falam: eu sou a ovelha negra da família. Eu me sinto um estranho nesta família. Por quê? Porque às vezes não existem os laços espirituais, só existem os laços sanguíneos. E é através dessa parábola que eu acho que Jesus gostaria de demonstrar isso. Muitas vezes a gente tem mais afinidade com uma pessoa que não é da nossa família, que não é pai, que não é mãe, que não é nem primo, nem tia. Às vezes não tem parentesco sanguíneo nenhum, mas você se identifica tanto com aquela pessoa. Por quê? Porque existe por trás o laço espiritual. Às vezes lá na espiritualidade vocês têm uma relação tão grande que essa relação se expandiu aqui, nesse meio material que a gente vive, né? Na verdade, os laços espirituais, eles são os verdadeiros laços. Exatamente. Nem sempre a nossa família espiritual vai reencarnar conosco aqui. Não necessariamente. Às vezes até nos é colocado um espírito que é para nos provocar. Igual a Vânia falou. Alguém que já foi algoz para alguém que já fez algum mal para nós, né? Aqui a nossa família corporal, ela é baseada na questão genética de cada um. Você vai trazer do seu pai questão genética, mas afinidade espiritual
Você não consegue com a questão genética. Isso aí vem de muitas e muitas encarnações. E é igual a Vânia falou. Mas às vezes eu me sinto estranho no ninho. Eu sou a ovelha negra da família. Você já parou para pensar que às vezes a ovelha negra que está na sua família, ou você que se sente a ovelha negra, você está ali por conta de um motivo? Às vezes de conseguir saldar uma dívida tão pequena e você não se permite, você não se deixa por orgulho, vaidade Se e abre, tantas né? outras coisas, se permitir evoluir, abrir a mente e pensar que nós estamos só de passagem aqui. Aqui, ó, uma metáfora para você. Entenda aqui esse corpo aqui como uma prisão. Nós estamos numa prisão. Nosso corpo carnal aqui nesse plano é uma prisão. E nessa prisão a gente tem que evoluir, tem que se desenvolver. A gente vai sentir dores, tanto físicas como mentais, como emotivas. E assim que a gente desencarna, nós somos libertos dessa prisão. E aí voltamos para o plano espiritual, para a verdadeira família. E aí? Você vai chegar lá, vai olhar para trás, vai perder mais uma encarnação. Às vezes aquele seu cunhado chato, sabe? Aquele seu cunhado chato, que você chama pro churrasco, ele leva linguiça, sabe? Aquele lá. Aquele lá é o seu obstáculo que você tinha que ultrapassar aqui. Aquela dívida que você tinha que sanar, tinha que ser com ele. E você fez o quê? Preferiu se afastar. Preferiu deixar ele de lado para evitar uma confusão. E aí passou mais uma encarnação. E aí você vai voltar de novo com ele. Às vezes como irmão. Mais próximo ainda. Uma pai. Já pensou voltar como esposa? Nossa, que pode acontecer. Então dê valor a seus familiares sanguíneos, para a hora que chegar no plano espiritual, você vê que os seus laços familiares e espirituais são mais fortes do que esses que estão aqui. Às vezes também tem o outro lado da moeda, né? Às vezes não é você que precisa sanar uma dívida. Às vezes você veio para ajudar alguém a evoluir. Alguém melhorar um pouquinho, avançar um pouquinho na sua evolução do espiritual. E aí, mas não tenho paciência para aturar, para mostrar o que tem que ser feito. Mas às vezes é isso que você tem que fazer. E aí você também vai estar praticando a sua paciência. Então pense. Quando às vezes você pode ser a pecinha que não está se encaixando ali naquele lugar, pense, será que eu não posso fazer algo para melhorar? Né? Mas por que só eu tenho que fazer algo para melhorar, o outro não? Às vezes você tem mais conhecimento. Às vezes a outra pessoa não possui certo conhecimento para perceber que ambos ali melhorando a convivência vai ser uma evolução para todos. Então não se preocupe com o que o outro tem que fazer. Faça a sua parte. Né? Às vezes você veio para isso, para ajudar o outro a evoluir, a mostrar um caminho melhor, o caminho que o outro deve seguir. Agora, se o outro vai seguir ou não, se ele vai ouvir aquilo que você está dizendo ou não, isso é com ele. O problema dele. O problema é dele. Você vai estar fazendo a sua parte. Aquilo que você se propôs a fazer lá no plano espiritual, aquilo que foi acordado lá no plano espiritual, para quando você viesse para o mundo material aqui, colocasse em prática. Você fazendo a sua parte, ótimo. O outro, a parte do outro, deixa com ele. O que ele vai fazer com aquilo que você está oferecendo a ele é um problema dele.
Se ele vai usar isso ao favor dele ou não, a gente não tem nada a ver com isso, mas a nossa parte a gente tem que fazer. Porque a gente se preocupa muito, mas o outro não vai fazer, eu também não vou fazer. Porque ele não tá fazendo a parte dele, eu também não vou fazer a minha. A gente ainda tem essas picuinhas, né? Esse orgulho bobo. Então deixamos de lado o que o outro tem que fazer e nos preocupamos com o que nós temos que fazer, que é o que realmente importa, né? Mas aí eu tenho que pensar, será que eu vim para ajudar o outro a melhorar espiritualmente? Será que é eu que tenho que melhorar? E como é que a gente faz isso? Observando as nossas atitudes no nosso dia a dia, não é? Que é o que a gente sempre fala, a reforma íntima. Às vezes você olha para aquele, sabe aquele filho seu, aquela junção sua e da sua esposa que não deu certo? Sabe? Você olha e fala assim, meu Deus, eu mereci para ter essa pessoa na minha vida. Às vezes o seu filho, que é meio desviado, que é meio, né, rebelde, você causou aquilo em outra vida. Por algum motivo. Você que botou ele naquele caminho. Você que era o rebelde. E às vezes você que era o rebelde e ele estava como seu pai. E aí os papéis se inverteram. Você, às vezes, que tem um filho aí doente, que é numa cama, paraplégico. Não é questão que eu merecia ter essa pessoa. Não. Se você receber uma pessoa para cuidar pro resto da vida sua ou dela, foi porque foi acordado e você tem condições para isso. Então não reclame do momento da encarnação pela qual você está. Tudo tem um porquê. E aí, voltando para a palavra de Jesus, que ele quis deixar bem claro aí, que todos somos filhos de um único Pai. Todos somos irmãos, todos. E aí, quando a gente fala que o planeta Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiações e se tornando regeneração, às vezes a gente se parar para pensar assim, não, acho que ele está retroagindo, não é possível. Porque como a gente consegue ver irmãos guerreando, como está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, irmãos. Ou até no trânsito, como a gente fala sempre, irmãos brigando por motivos bestas, fúteis. No trabalho, irmãos brigando por questões que não é dentro de cunho deles. Em casa, irmãos brigando e até se matando, dependendo da situação. Então, Jesus aí foi bem claro quando ele falou quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Todos somos. Agora, temos que fazer jus. É fácil? De jeito nenhum. Eu gosto de falar, temos que amar a todos. Gostar é opcional. Difícil gostar de todo mundo. Amar sim, você tem que amar todo mundo. Agora gostar depende do seu grau de evolução, depende do grau de evolução da pessoa. E aí é só com o tempo que você vai conseguir isso. Então analise, não perca mais uma encarnação. Porque às vezes uma outra encarnação vai demorar tanto. E, como já falamos, você vai vacilar aqui. A hora que esse planeta, esse mundo, deixar de ser de provas e expiações, se você não estiver no gabarito, filho, você vai para outro mundo. E aí que a porca torce o rabo. E aí você vai falar assim, nossa, eu estava bem e não sabia. Então analise tudo isso aí. Lembre-se que você tem famílias, a sua família, você tem uma família no plano espiritual, o qual os laços são muito fortes,
que você tem a sua família aqui nesse plano, no qual você busca esse laço forte. A ideia é essa, simples assim. Fazer com que os laços familiares espirituais sejam iguais aos laços carnais, sanguíneos. Mas nem toda família também, a gente está colocando alguns exemplos aqui, né? Mas nem toda família, ela é montada no plano espiritual só por conta dos conflitos que existiram em vidas passadas, né? Porque tem situações e situações. A gente tem milhares de famílias também que são famílias consanguíneas, mas que também são famílias espirituais, né? A gente vê a gente vê famílias extremamente unidas, famílias que um compreende o outro, família que tem uma base amorosa bem solidificada. Então a gente consegue perceber que esses laços, eles também são espirituais, assim como algumas amizades. Quantas vezes a gente já, né, conversando, falando, nossa, mas eu conheço a pessoa há 2 meses, parece que eu já conheço de outras vidas. Você se identifica. Porque realmente, às vezes, existe uma ligação espiritual entre você e essa amizade. Quantas vezes, só com o olhar, as pessoas não se entendem? Então, não são só famílias montadas na base de conflitos aqui nesse plano. Não, gente. A gente também tem, né, famílias que realmente vieram aí de laços grandes de forma espiritual. Que a gente quis dar o exemplo aí, que é o mais comum que a gente vê, os conflitos. Mas a gente sabe também que tem famílias aí que são grandiosas espiritualmente. E caindo nesse contexto, às vezes você pode receber na sua família sanguínea um espírito evoluído que veio para trazer alguma coisa para esse plano, como a cura de alguma doença, como um novo músico, um novo Beethoven, um novo pintor de quadro. Então, analise, né? Porque às vezes aquele espírito, vamos dizer, que foi para trazer a cura do câncer, ele encarnou na sua família sanguínea. Só que você não amparou, você não apoiou e não contribuiu para a evolução desse espírito, para que ele pudesse desenvolver a cura do câncer. Olha o problema que você me arranjou. E arranjou para a humanidade aqui desse plano. É um exemplo, só um exemplo. Às vezes também tem o outro lado. Às vezes veio um espírito, digamos assim, difícil, rebelde, ou com uma personalidade muito forte, difícil de lidar, mas que reencarnou na sua família, porque a espiritualidade viu que aqueles espíritos que iam compor aquela família seriam capazes de fazer esse espírito rebelde evoluir. E não necessariamente que vocês tenham tido um conflito lá atrás, mas que todos aqueles espíritos juntos fariam com que esse espírito difícil, ou rebelde, ou menos evoluído, conseguisse progredir espiritualmente, estando nesses círculos de espíritos aí para ajudá-lo. Então tem N situações. E é aí onde cai o contexto. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Os irmãos de laços sanguíneos? Ou os irmãos espirituais? Que a gente comece a refletir, analisar, observar, para a gente evoluir e fazer o outro evoluir também. Saber que tudo tem um porquê. Você não está aqui por acaso. Aquela pessoa que está do seu lado não está ali por acaso. Você não vive em determinado local por acaso. Então não reclame. Faça. Desenvolva e evolua. Eu vou procurar onde eu assinei, que eu tinha que ter esse emprego de agora. Ainda estou procurando. Você assinou. Mas tudo tem um porquê. Né? Se estamos ali, é porque temos algo a evoluir, algo a contribuir. E assim, simultaneamente, a gente vai caminhando rumo à nossa evolução. Não é? No final das contas, tudo dá certo. Se não deu ainda, porque não chegou no final. Não chegou. Tá certo? É isso? É isso, brincadeiras à parte.
noite, né? Então é isso, pessoal. Temos a mensagem do Roberto, sim. E vou fazer a leitura aqui, na hora que eu encontrar a mensagem. Tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Somos espíritos vivendo na Terra, com experiências humanas sucessivas, decorrentes de várias reencarnações. Fomos criados simples e ignorantes, porém com os mesmos potenciais divinos a serem desenvolvidos. Pela convivência diária com o próximo esses que são nossos familiares, vamos aparando nossas arestas interiores, onde espíritos menos esclarecidos e outros mais adiantados se unem a fim de evoluir juntos. Saiba que as famílias constituídas pelo sangue não correspondem necessariamente às famílias constituídas na espiritualidade. Os laços sanguíneos não estabelecem necessariamente os laços espirituais, já que os laços espirituais se perpetuam fortalecidos por interesses em comum, e os laços sanguíneos se unem por interesses materiais, que se dissolvem com o tempo. Sendo assim, aprendamos a respeitar o nosso grupo familiar pelos laços sanguíneos, pois através dele se dá a base estrutural onde vamos crescer e evoluir. Mensagem do Espírito Roberto. Pessoal, vocês não acham que a gente não para o vídeo não para depois escrever porque, né? Eu vou falar assim, não, mas pera aí, foi o que eles falaram. Não, isso aqui, a mensagem foi enviada hoje, tá? Um pouco antes de a gente fazer o evangelho. E como a gente fala, poderemos só ler a mensagem, que é o resumo do que a gente trouxe aí, referente ao tema de hoje. Tá certo? É isso? É isso. Mais nada, então? Não. Só a prece final, né? A prece final. Vamos lá, então. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que esteve por mais uma reunião. Agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que abençoe a cada um de nós, que ilumine o caminho por onde há de irmos e abençoe a todos aqueles com que há de convivermos, e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional. E peço a toda espiritualidade amiga que fluidificai essa água aqui e a água aí de cada um de vocês, para que possamos fazer bem uso durante a nossa semana. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então é isso, pessoal. Só tenho a agradecer aí a vocês que estão acompanhando, que estão inscritos. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Se não é por vontade, faça por dó mesmo, não ligo. Não tenho orgulho disso aí. Pode se inscrever por dó, mas deixa o like, porque para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo está sendo relevante. Se você acha que está sendo relevante, deixa o like, que aí vai contribuir para poder esses vídeos se espalhar para mais pessoas. Compartilhe o vídeo aí no seu grupo da família, no grupo do trabalho, todos os seus grupos aí. Manda para aquele ovelha negra da sua família que você considera, vamos lá, um direitinho e tal. Mande. E deixe um comentário aí se está gostando, se não está, que podemos melhorar, que é importante também para a evolução do canal. Tá certo? É isso? É isso. Então, pessoal, tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até semana que vem no próximo Evangelho. Um abraço. Na semana de vocês não falte amor, alegria, fé e gratidão. A gente se encontra na semana que vem. Um forte abraço e um grande beijo para todos vocês.
Tchau, gente. Tchau, pessoal.